Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou assessor de investimentos, também sou especialista em análise de investimentos e planejamento financeiro, e hoje vou falar de um tema muito importante dentro da gestão dos investimentos e dentro também do planejamento financeiro como um todo, que é a questão da tributação, do novo modelo de tributação proposto recentemente pela equipe econômica encabeçada pelo nosso ministro Fernando Haddad. Essa medida trata-se basicamente, pessoal, de uma medida provisória, uma proposta de medida provisória, tá? Que ainda não foi aprovada pelo Congresso, então tem que passar pelos trâmites legais para que seja aprovada, porém, é uma medida que, se de fato for aprovada da forma como for proposta, como foi proposta, obviamente isso vai impactar negativamente o resultado final dos investimentos, visto que uma parte dessa medida visa tributar alguns investimentos que antes eram isentos. Então, aqui no vídeo eu fiz um compilado, eu fiz um resumo, um quadro resumo a respeito dos principais impactos, quais classes de ativos vão ser principalmente impactadas, também como um cálculo para apresentar ali a diferença do que nós temos hoje e do que vai passar a ser em termos monetários, simulando um investimento real. E ao final do vídeo também vou falar de algumas estratégias que nós podemos usar, visto que nós já estamos com essa proposta na mesa rodando e, se for aprovada, de novo, pode trazer impactos negativos na rentabilidade final dos investimentos. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica no vídeo até o final e também já aproveita e compartilha, curte o vídeo para que o YouTube possa entender que você gosta do conteúdo e possa te levar a mais conteúdos assim que eu produzir. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou subir para você um quadro resumo que eu fiz, aonde vai ficar mais fácil a gente entender aqui quais são os principais impactos da medida provisória, tá? Então, nesse quadro nós temos a categoria de cada investimento, categoria dos investimentos, né? Temos também como é a regra atual desses investimentos, tá? E temos aqui a regra proposta pela MP. Vou falar aqui a respeito de cada um deles, fazendo um comentário rápido a respeito dos impactos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, os FIIs e os FIAGROS, tá? Então, os fundos imobiliários e os fundos de investimentos na cadeia agrícola, principalmente financiando ali empréstimos para produtores rurais e etc, né? A regra atual para esse tipo de fundo, quando pagam dividendos, tá? Tanto os fundos de investimentos imobiliários quanto também os FIAGROS, quando eles pagam dividendos, a regra atual é que eles são isentos. Então, sobre os dividendos, não há nenhuma tributação. E a proposta da MP se cobre um IR de 5% nos dividendos a partir de 2026, tá? E isso aqui, pessoal, é uma informação muito importante que ao final do vídeo eu vou falar com você da regra, se ela for de fato passada e aprovada e etc., isso só valer para 2026. Quais são as implicações disso nas decisões de investimentos, tá? Ainda na parte de FIIs e FIAGROS, quando a gente fala de ganho de capital, ou seja, quando você ganha dinheiro comprando e vendendo a cota, você compra uma cota por R$ 10 e vende ela por R$ 15, obviamente teve-se um ganho de capital de R$ 5. Antes, a tributação era de 20%, tá? Antes não, agora, né? Porque a medida não passou ainda. Então, agora, a tributação sobre ganho de capital na compra e venda da cota, tá, pessoal? Especificamente cota. Nesse momento, é uma tributação de 20%, e a proposta é que seja reduzido para de 17,5% a partir de 2026. Então, aqui, nesse caso, a gente tem uma pequena redução de alíquota, tá? Juros sobre capital próprio, JCP. Isso daqui é um pagamento que as empresas, principalmente quem é dono de ações de empresas individuais, as empresas têm uma forma de remunerar os sócios que se chama juros sobre capital próprio, tá? Que atualmente tem uma tributação de 15%, e a partir de 2026 a proposta é que seja tributado em 20% na fonte. Então, antes de chegar no bolso do investidor, já tem o tributo e cai para você essa renda, para quem tem ações, já cai esse valor tributado, tá?
em 20%, aqui a gente tem um aumento de alíquota. LCIs e LCAs, tá, pessoal? Então, letras de crédito imobiliárias e também do agronegócio. Aqui está o principal impacto, tá, pessoal? Por quê? Porque grande parte dos investidores brasileiros investem principalmente, tá, em LCIs, em LCAs e em fundos de investimentos imobiliários, justamente pela questão da isenção e etc. E a proposta é que os títulos que atualmente são isentos, tá, LCIs e LCAs, assim como também os CRIs e os CRA, tá? E as debêntures incentivadas, todos esses investimentos hoje, eles são isentos. A proposta é que passe a ser tributado em 5% a partir de 2026. Então, isso daqui vai impactar tanto os títulos de renda fixa em si, tá? Então, se você compra uma renda fixa isenta, hoje ela é isenta, você vai passar a pagar 5%, isso tanto no vencimento quanto também se ela te pagar juros de forma antecipada, tá? Aquela renda fixa que ela te paga juros ali de 6 em 6 meses, mensalmente, enfim, qualquer periodicidade, ela vai passar a ser tributada, se aprovada a proposta, em 5%. Hoje, elas são isentas. Ações, tá, pessoal? Ganho de capital em ações. Então, você compra uma ação por R$ 100, você vende por R$ 150, teve um ganho de capital, atualmente é tributado em 15%, tá? Tributação essa que você recolhe no mês seguinte e vai passar a ser tributado em 17,5%. Aqui a gente tem um aumento também da alíquota em 2,5% a mais. Renda fixa, CDBs, tesouros, debêntures que não são isentos, tá? Esses títulos, lembrando, Tesouro Direto, CDBs e etc., é uma classe de títulos que ela não tem a isenção, que tem as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e etc. Tá? Esses investimentos, hoje, eles são tributados em uma tabela chamada regressiva, ela vai de 22,5% a 15% ao longo de 2 anos, tá? E a proposta é que eles passem a ter uma tabela fixa de 17,5%. Então, aqui é benéfico para quem pretende resgatá-los aí com até um ano, até 2 anos, né? Até esse período de 2 anos, 17,5% realmente é a alíquota que você iria pagar ali dentro, ou até mais, se fosse um período menor de resgate. E agora, para quem vai resgatar antes, quem vai resgatar aí com um ano e meio e etc., antes pagaria aí 22,5%, 20%, 17,5%, agora está fixo. Para aquele investidor de longo prazo, aquele investidor que segura mais de 2 anos o título, para esse, obviamente, aqui a gente não teve uma notícia muito boa, tá? Porque ele pagaria 15%, a alíquota mínima, ele vai passar a pagar 17,5%. Fundos de renda fixa, pessoal, aqueles fundos de plataforma, fundos de renda fixa e fundos multimercados, que antes eram cobrados também em tabela regressiva, igual aqui em cima, tá? 22,5% a 15%, eles vão passar a ter uma tributação fixa de 17,5%. Então, não vai ter mais um benefício para segurar esses fundos por mais de 2 anos, tá? Tanto faz se você liquidar com um ano e meio, a alíquota vai ser sempre fixa em 17,5%. Day trade, que são as operações de compra e venda de ações no mesmo dia, atualmente IR de 20%, e a proposta é que caia para 17,5%. E criptoativos, atualmente vai também tabela regressiva, 22,5% a 15%, com isenção até 35 mil por mês de ganho de capital, tá? Acaba-se a isenção, não tem mais isenção para cripto, e IR passa a ser de 17,5% fixo sobre o ganho de capital, sem nenhuma isenção. Então aqui, pessoal, assim, alguns investimentos tiveram uma redução de alíquota de 20% para 17,5%, né? Aqui a gente vai ter um impacto muito grande, principalmente nos ativos isentos, tá? E compõem grande parte do portfólio dos investidores brasileiros, né? Principalmente fundos imobiliários, LCIs e LCAs, que o investidor médio gosta muito desse tipo de ativo. Aqui a gente vai ter um impacto bem forte, porque você vai passar a pagar 5%, sendo que antes você não pagava nada, tá? Então aqui posso dizer que é o principal impacto negativo aqui na carteira dos investidores. Aqui, pessoal, passando um pouco para frente, eu fiz até uma conta também
de como era antes, tá, em termos monetários, e como isso vai passar a partir de agora, né? Aonde eu fiz uma simulação que é o seguinte: você pega R$ 1 milhão, tá, no regime que nós temos agora, de ativos isentos e etc., se você aplica R$ 1 milhão que rendem 1% ao mês durante 12 meses, tá? Investimentos que te pagam de forma isenta, ao final de 12 meses, considerando a reaplicação desse capital, você acumula hoje 1.126.000, né? Você tem um lucro de 126.825 e no novo modelo você acumula 1.120.000, porque vai ter uma tributação. Você tem um lucro de R$ 120.000, o que resulta aqui em um imposto pago de 6.323, tá? Então, aqui a gente pode perceber que a tributação de 5%, que é a proposta do governo, quando a gente coloca aqui com uma simulação de base um capital de 1 milhão aplicado e o que isso gerava antes de renda para a pessoa, aqui nós podemos ver que vai ter uma diferença significativa, tá? Então, reforçando o que eu falei até no último slide, o principal impacto vai ser para as pessoas que realmente faziam muito uso dos investimentos isentos, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e também os fundos imobiliários. Aqui nós vamos ter agora uma diferença que ela vai ser bem significativa, tá? Pontos importantes, pessoal, de se comentar aqui. A regra vale para investimentos feitos a partir de 2026. Ou seja, as cotas de fundos que elas foram adquiridas antes de 2026, tá? Elas não entram na regra de tributação. Então, qual é aqui a lógica da coisa, né? O que eu falei para vocês, queriam trazer aqui no final do vídeo, que é um dos pontos principais que também vou trazer para os meus clientes, obviamente. Os ativos adquiridos antes de 2026, eles não entram nessa nova regra, então o caminho mais óbvio aqui, nós passemos a buscar mais ativos isentos antes que essa regra entre em vigor, tá? Porque, por exemplo, se você contrata uma renda fixa agora, isenta de imposto de renda, pelos próximos 3 anos, teoricamente, essa renda fixa ela não vai entrar na regra de tributação. Então, você vai estar economizando 5% em tributação de um ativo que eu já isento. E isso também vale para fundos, tá, pessoal? Os fundos de investimentos também, aqueles fundos que eles são isentos, tá? Fundos imobiliários e também os fundos infras, os free infras, eles também vão entrar nessa regra. Portanto, as cotas adquiridas antes de 2026, elas não vão passar pelo processo de tributação que a MP está propondo, tá, pessoal? Aqui um cuidado também, obviamente. Sabendo disso, a tendência é que os investidores eles passem a procurar mais títulos isentos, tá? Então, é meio óbvio que você vai ter uma corrida para que os investidores tenham acesso a mais títulos isentos. E quando nós temos um aumento de demanda tão forte assim, o natural é que a taxa dos ativos isentos, elas comecem a cair, taxa de remuneração, tá? Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque às vezes a taxa do ativo isento, ela entra em um patamar que compensa mais você pegar um ativo não isento, dado a paridade dos dois, do que pegar um ativo isento. Então tem que fazer também essa análise, né? Obviamente, isso, um bom profissional de investimentos, um assessor de investimentos que seja competente, ele vai te falar e vai te mostrar se faz sentido ou não as alternativas de investimentos isentos que tem na mesa, tá? Bom, pessoal, aqui é isso, né? Aqui eu fiz um resumo bem prático mesmo para vocês, explicando ali qual é a proposta da MP e quais são os impactos, tá? Como conclusão final aqui, obviamente, a ideia é que nós possamos aproveitar os títulos isentos antes da virada do ano, antes de passar de 2025 para 2026, mas obviamente tem que ter muito cuidado com as taxas desses títulos, tá? Lembre-se que a demanda vai ser alta, se a demanda é alta, a taxa ela vai ser menor e obviamente tem que ser feita a comparação para ver se vale a pena pegar uma taxa menor ou se talvez valha a pena um investimento não isento, mas com uma taxa maior. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, curtam o vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis e se inscrevam no canal para receber aqui
as notificações e os vídeos que eu vou trazer para vocês ao longo do tempo. Perfeito? Um abraço a todos e até o próximo.